Olá, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de português do nosso livro 3. Espero que vocês estejam com o livro 3 em mãos para a gente darmos continuidade à nossa história, um texto dramático, um texto teatral que nós demos início na aula anterior. Lembram? Estão lembrados? O texto que nós vimos foi sobre o seu Calixto, o pescador, certo? É um texto bem interessante no qual você pode, fazer essa dramatização junto com sua família, certo? Com os seus amiguinhos, com seus primos, com seus irmãos, certo? É um texto bastante interessante e que nós vamos dar continuidade hoje na leitura desse texto, tá bom? Lembrando que é um texto dramático, um texto teatral, ok? Lá na página 10 eu pedi, para vocês fazerem essa leitura, finalizar a leitura na página 10 do texto do seu Calixto, o pescador, ok? E nós vamos fazer agora essa leitura, dar continuidade à leitura. Então, nesse texto, seu Calixto, o pescador, existem 3 personagens principais. Quais são eles? É o seu Calixto, o pescador. Nós temos também o Anemias, que é o filho do seu Calixto e de Dona Cássia, e o homem, um estrangeiro altivo e que ainda não sabe o que é uma vida boa. Vamos lá para a página 10 fazer essa leitura, continuar a leitura desse texto para a gente poder ir para a interpretação textual, Lembrando que é um texto teatral. Então, vamos continuar a leitura. Esta pessoa que comprou os seus 2 peixes vai comentar com outra, que também vai querer comprar peixes em sua mão, e mais outra, e assim por diante. De repente, você vai ter uma grande freguesia. Daí, em vez de você pescar com vara, com o dinheiro que você ganhou vendendo os seus peixes, você compra uma rede. Como você sabe pescar, precisando, eu posso até entrar de sócio na compra da rede. Com a rede, você vai poder pescar cada vez mais peixes. E como vão ser muitos peixes, você põe uma banca na rua e deixa seu menino, que está grandinho, tomar conta. Quem falou, o personagem que falou essa fala aqui, foi o homem, o estrangeiro, certo? Aí vem o Anemias. O Anemias olha assustado, ok? E também sua mulher. Com o tempo você vai ganhando sempre mais dinheiro, com conta no banco e me mandando sempre minha parte para o meu país. Você já vai poder comprar um barco, mesmo uma prestação, com financiamento. Daí, você pode ter 2 ou 3 ajudantes. A banca na cidade já vai ser pequena para tanto peixe. Você compra um frigorífico, congela os peixes, sempre ficando cada vez mais rico. Você compra mais barcos, vai montando sua frota. Você vai poder abastecer todas as grandes cidades do país e, quem sabe, até exportar. Na sua casa, você vai ter no mínimo 4 empregadas e uma só para cuidar do seu cachorrinho. Seu Calixto diz: mas para que eu vou querer tudo isso, seu moço? O homem diz: ora, meu rapaz, quando você tiver todo este dinheiro, você vai poder fazer como eu. Agora que eu estou aqui de férias com minha família, que ficou no hotel lá na cidade, enquanto que eu estou aqui, descansando, feliz da vida, despreocupado, pescando. E seu Calixto diz: me desculpe, seu moço, mas sem querer lhe faltar com o devido respeito, me diga uma coisa, não é isto que eu estou fazendo agora? E o homem responde: olha confuso para Calixto, sem saber o que dizer,
Depois respira fundo e diz: não é que você tem razão? Quer dizer. Aí ele, bem confuso, sem saber ainda o que dizer, vai-se embora, mal se despedindo de Calisto e Anemias. E o Anemias diz: o que é que o homem queria, pai? Seu Calisto responde: sei lá, meu filho. Acho que a trabalheira dele deixou ele meio de miolo mole. Mas vamos embora, que sua mãe está esperando os peixes para o jantar. Os três saem pelo lado que entraram em direção à casa deles, onde irão mais uma vez saborear de um jeito gostoso aquela tarde na roça. Certo? Então, pessoal, esse texto dramático, esse texto teatral, né, no qual participam esses três personagens, que é o seu Calisto, o Anemias, filho do seu Calisto e de Dona Cássia, e o homem. Então, esse texto, né, essa cena se passa em um rio, né, à beira de um rio, no qual, né, o seu Calisto sai para pescar com o seu filho, né, pegar peixes, como sempre, e vem um homem, né, um estrangeiro, mostrar ali que está interessado, né, em que seu Calisto pegue bastante peixes e com isso ele viva bem, né, com a venda de peixes. E que na realidade seu Calisto, né, tirou algumas conclusões sobre isso aí. Então, esse texto dramático, texto teatral, você pode estar, né, fazendo essa dramatização com alguém de sua família, né? Ou se você estivesse, quando nós voltarmos também para a sala de aula, a gente pode até fazer essa dramatização, essa peça teatral, certo? E mostrar para os colegas. Lembrando que numa peça de teatro, num texto de teatro, vamos voltar lá para vocês verem, verificarem, que nesse texto existem as falas dos personagens, né? Quando é que a gente nota que é a fala do personagem? Quando existe aqui, as palavras dos personagens, os nomes dos personagens em letra maiúscula. Então, ali vai mostrar o que é que eles vão falar, né? E entre parênteses, vamos procurar aqui entre parênteses, é o que ele deve fazer no momento das ações, certo? O homem, por exemplo, olha confuso para Calisto, sem saber o que dizer. Então, são ações que ele deve estar fazendo durante a encenação, durante a peça, certo? E então, pessoal, existe toda uma caracterização, certo? Para esses personagens. Aí diz que seu Calisto é um homem simples, né? É um homem típico, objetivo, que gosta de aproveitar o quê? A vida. Já o Anemias é filho de Calisto, uma criança peralta, bem ativo, vivo, né? Esperto. E o homem é um estrangeiro, que ainda não sabe o que é uma boa vida. Então, para a gente verificar e estar fazendo essa dramatização, é necessário que a gente siga tudo que o texto está pedindo para fazer. Aí, a peça sai bem direitinho, a peça sai, divinamente bem e bem mais interessante. Ok? Agora vamos para a nossa compreensão do texto. Para entender o texto. 1. Antes de iniciar a história, o texto faz descrições importantes. Quais são essas descrições? Hein? As descrições feitas, né, relacionadas a essa história, se faz referente a quem? Aos personagens e ao cenário, ok? Quem colocou mais ou menos dessa forma, está correto, certo? As descrições fazem referências às personagens e ao cenário. Bem lá no início a gente vê, né, que o texto faz primeiramente referências aos personagens e como é o cenário, certo? Vamos para a questão 2.
questão 2, nós temos assim: em que cenário a história se passa? A gente viu lá que eles levam a vara de pescar, né? Então isso acontece aonde? A história se passa à beira de um rio, no qual seu Calixto está acostumado a pegar seus peixes. Vamos para a nossa terceira questão. Quem são os personagens da história? São 3 personagens, né? Seu Calixto, seu maiúsculo, seu Calixto, o pescador, Anemias, que é filho do seu Calixto, C maiúsculo, né? E o homem que é o estrangeiro. Então, são 3 personagens principais aí dessa peça teatral, né? Seu Calixto, que é o pescador, o Anemias, que é o filho do seu Calixto, e o homem, que é o estrangeiro. Certo? Vamos para a nossa quarta questão. Vamos analisar como a história descreve Calixto e o homem. Os 2 personagens principais parecem ser muito diferentes. Ligue as imagens dos personagens às características de cada um. Então, nós temos as características do seu Calixto e as características do homem, né? Nós vimos lá no texto em que cada um tem suas características bem mais diferentes, certo? O seu Calixto, ele é um homem do campo? Sim, não é? Vamos associar o seu Calixto ao homem do campo, é sim. Ele é um homem simples? Lá no começo do texto a gente vê que ele é um homem simples, ok. Ele é tranquilo? Também. Satisfeito com a vida que leva? Sim. Ele é empresário? Não. É um homem rico? Não. Ele é estrangeiro? Também não. É um homem de negócios? Ansioso? Também não. Agora vamos ver ao homem, né? Que é o estrangeiro. Ele é empresário? O texto fala que sim. Rico? Estrangeiro, né? A gente viu muito lá no texto que ele é um homem estrangeiro. Tem uma visão para grandes negócios? Sim, inclusive, né? Falou para seu Calixto, né? Seguir o mesmo ramo. E também é um homem bem ansioso, ok? Então, existem essas características bem diferentes um do outro, né? Homem do campo, ele é simples, tranquilo, satisfeito com a vida, está relacionado ao seu Calixto. Empresário, rico, estrangeiro, visão para grandes negócios e ansioso, tem a ver com o homem. Bom, essa atividade aí foi para casa, certo? Hoje nós vamos fazer juntos, certo? A página 12, que é a continuação da interpretação do texto, certo? Observe o que o texto possui muitos diálogos e muitas indicações como dos personagens devem se movimentar e se, bem aqui adiante, expressar. De que forma se indica o personagem que fala? Lá no texto eu mostrei bem anteriormente, que para indicar a fala dos personagens, a gente tem que verificar o quê? Que o nome dos personagens aparece, né? Aparece em letras maiúsculas. Eu mostrei lá no começo, né?
o nome com o nome dos personagens. De que forma se indica o personagem que fala? Com o nome dos personagens aparecem letras maiúsculas. Quando você vai ver lá no texto teatral, você verifica lá a fala dos personagens, entre parênteses, o que eles devem fazer, certo? Vamos lá, parabéns. De que forma se indicam os movimentos e as expressões dos personagens? Geralmente está entre parênteses. Entre parênteses. Com letras em itálico. Essa letra itálico são as letras pequenas. Itálico são letras mais pequenas, bem diferentes, ok? Para destacar o que os personagens devem fazer e as expressões que cada um deve fazer, certo? Na opção 6, nós temos, pinte no próprio texto, de azul as indicações e movimentos e gestos dos personagens, e de amarelo as indicações de como os personagens devem se expressar. Então, você deve estar em mãos um lápis azul e um lápis amarelo. O azul para pintar somente as indicações de movimentos e gestos que os personagens devem fazer na peça teatral. E de amarelo, onde fala, onde indica de como os personagens devem se expressar, devem falar, ok? Essa aqui foi a correção da interpretação textual do texto Pescador, certo? Que é o Seu Calixto. Seu Calixto, o pescador. Então, para casa, vocês vão estar fazendo uma atividade relacionada ao cenário, certo? Página 13 e 14, vocês vão estar fazendo uma atividade relacionada com essa história, certo? Recorte das páginas 3 e 5 do material de apoio, as ilustrações referentes a cada parte do cenário. Depois, colhe nos quadrados a seguir, de acordo com a ordem das cenas. Então, página 13 e 14, vocês vão fazer relacionado ao material de apoio também. Vai lá no material de apoio, páginas 3 e 5, faça recorte, colagem na página 13, ok? Te espero na próxima aula.